Professora, nosso tempo hoje é um pouquinho apertado, né? Então, vamos tentar fazer as perguntas. Aí, o que não der, se o senhor quiser depois mandar para a gente como áudio, qualquer coisa, só para a gente não Claro, ficar desfalcado, né? com certeza. A Rafa, a Rafa mandou ele atualizado, mas pelo que ela disse, Rafa, é aquele lá que eu marquei você no grupo, tá certo? Isso, acho que é esse mesmo. Tá. Então, iniciando pelas perguntas de identificação, professor. Qual que é a sua formação e há quanto tempo que o senhor está atuando na área? Bom, eu me chamo Renato Marcondes, isso é importante. Importante. Uhum. Apesar que grande parte, eu acho que quase todo mundo da turma de vocês me conhece. Eu sou psicólogo formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, então lá em Florianópolis. Depois eu continuei fazendo mestrado, então eu fiz mestrado também na mesma universidade, sob orientação da professora Edith Kravulski, e lá eu estudei o comportamento empreendedor de psicólogos na sua trajetória profissional. A ideia era entender como funcionam os empreendimentos em psicologia na área organizacional, na área de saúde, na área do esporte, na área social, e o que acontece durante essa trajetória profissional das pessoas que faz com que elas vão empreender ou faz com que elas vão empreender ou não, especialmente na nas dificuldades que os psicólogos enfrentam após a formatura, certo? Um dia vocês vão conhecer um pouquinho sobre essa questão, né? Não está muito longe, já está cada vez mais perto, na verdade. A cada dia que passa é um dia a menos. Pois é. Depois disso, então, eu hoje faço doutorado no Instituto de Psicologia da USP, sob orientação do professor Sigmar Malvese, e lá eu estou estudando acerca do futuro do mundo do trabalho e as novas inserções profissionais, especialmente aquelas que se caracterizam como inserções empreendedoras, né? Ou seja, o mundo do trabalho modificou-se muito, a formalização e a institucionalização do trabalho já não é mais a mesma, e nós temos novas maneiras das pessoas realizarem essa tarefa humana, ou de quase todos os seres humanos, que é trabalhar, não é? Então, a minha formação é essa. Eu atuo há mais ou menos 10 anos, chegando perto dos 10 anos de formatura, né? E aí a gente vai olhando quanto a idade vai chegando, à medida que os cabelos vão ficando mais brancos e que chega a uma década praticamente da minha formatura, mas durante esse período eu atuei com gestão de pessoas dentro de empresas, criando também organizações, mas em especial trabalhando com consultoria na área de treinamentos e com docência, né? Então, durante esse período, eu tive uma empresa de recrutamento e seleção de vagas de grande volume. Depois, eu trabalhei especialmente no estado de Santa Catarina, pelas cidades do interior, com programas de orientação para aposentadoria, com preparação da cultura organizacional para os setores de gestão de pessoas, organizando setores de treinamento e desenvolvimento. Nesse período, eu tive parcerias muito interessantes com o SENAC, SENAI, Polícia Militar, SESC, prefeituras de diversos municípios, governo do estado de Santa Catarina e diversas outras empresas também. E depois de um tempo, então, eu me dediquei, como faço hoje, a ser palestrante, consultor e trabalhar como docente em graduação e pós-graduação. Aqui em São Paulo, então, eu já lecionei no NASP, na Unisa e em vários outros cursos de pós-graduação e também na São Judas, onde nós nos conhecemos. Atualmente, eu estou lecionando apenas na pós-graduação, estou finalizando a minha tese de doutorado, estou trabalhando também com algumas palestras online por ocasião dessa pandemia que a gente está vivendo. Isso é mais ou menos um pouquinho da minha história. Só um pouquinho, né? Qualquer coisa. Bom, o senhor falou bastante já sobre essa trajetória, mas o porquê do senhor ter escolhido psicologia? E por que o senhor foi para a área mais organizacional e tudo mais? Olha, essa pergunta aí normalmente é feita para calouro, né? Porque eu escolhi psicologia até interessante. Eu, na verdade, quando prestei vestibular lá na Universidade Federal de Santa Catarina, quando eu tinha 16 anos, né, eu fiz o vestibular para Ciências da Computação. Então, é bem diferente do que faço hoje, né? E eu passei para Ciências da Computação, eu cursei durante um ano, mas eu olhava para tudo aquilo e para aquelas pessoas que estavam lá cursando comigo, não me reconhecia, não me identificava com os meus colegas. Ao mesmo tempo, quando pensava numa profissão futura advinda, né, daquela formação de estar atrás de um computador, programando coisas e coordenando setores de tecnologia da informação, eu não me via fazendo aquilo no futuro. Até porque eu sempre tive essa propensão aos relacionamentos sociais,
Sempre tive muita essa facilidade para falar, interagir com as pessoas e também para liderar e gerir elas. Então, eu tinha que fazer uma outra formação, porque aquela não combinava muito comigo. Apesar de que a gente, com 17 anos, que foi a idade que eu entrei no curso de graduação em computação, foi 16 para 17 anos, a gente ainda é muito inexperiente, bem imberbe, não conhece muito como as coisas funcionam, então talvez hoje repensaria, não com a formação que tive, mas ficaria um pouco mais de tempo para tentar entender o curso. Mas, no fim das contas, eu, no segundo semestre, como fazia numa universidade federal, peguei disciplinas de outros cursos, né? A gente tinha essa possibilidade de fazer isso lá, então peguei disciplinas do curso de administração, do curso de biologia e do curso de psicologia. E lá no curso de psicologia, então, eu fiz história da psicologia e ali me apaixonei pelo conhecimento psicológico. Ao final daquele ano, eu prestei novamente o vestibular e passei novamente para psicologia, e aí foi assim que as coisas aconteceram. Para a área de POT, especificamente, eu, a partir do terceiro ano de graduação, mais ou menos por onde vocês estão, vocês devem estar o quê? No sexto, sétimo semestre? Quinto, sexto. Quinto, sexto? Uhum. Então, e a partir do ali, sexto semestre, eu comecei a fazer estágio na área de psicologia organizacional. A bem da verdade, durante toda a minha formação, fiz estágio em muitos lugares diferentes. Então, eu fiz estágio em escola, fiz estágio em serviço de saúde, no CAPS, fiz estágio em empresa. Eu sempre me coloquei à disposição para poder aprender dos diferentes campos e poder dizer o que eu queria e o que eu não queria. E aí, a partir do sexto semestre, eu conheci o movimento Empresa Júnior, comecei a fazer estágio em Empresa Júnior, né? Naquela época, na Empresa Júnior de Engenharia Sanitária e Ambiental. Nós mudamos muitos processos, né? As coisas começaram a andar de uma forma diferente a partir do momento que nós entramos lá, né? Eu e uma colega, depois aquilo se transformou. E eu percebi o impacto que tinha a área de psicologia organizacional na vida das pessoas. Considerando... desculpa interromper, é que tem umas meninas esperando no lobby. Para liberar. Peraí. A gente está nessa correria de sair do trabalho, entrar na entrevista. Obrigada. Já aceitei. Aí apareceu. É mais alguém, vocês comunicam. Oi, Amanda. Oi, professor, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Desculpa a demora. Está na reunião. Sem problema. E aí eu comecei, então, a entender o impacto que... Continuando, né? Eu comecei a entender o impacto que a psicologia organizacional tinha e como a gente poderia modificar a realidade das pessoas por meio do contexto de trabalho. Depois eu me envolvi com a criação de uma empresa júnior na universidade, presidi esse movimento. Aí comecei a fazer estágio em outras empresas e dali para frente eu decidi que a área de psicologia organizacional seria aquela que eu seguiria para frente da carreira. Mas eu acho que o principal de tudo era conseguir ver o quanto você modificar a realidade de trabalho dos indivíduos não altera só aquele tempo que eles estão dentro do local de trabalho, mas também toda a vida da pessoa e não só dela. Quer dizer, o impacto é enorme. À medida que você cria uma ação de gestão de pessoas que torna a vida daquele indivíduo mais saudável, você impacta toda a família dele, as pessoas próximas, porque a gente sabe o quanto o trabalho é importante. Por outro lado, se você toma uma ação desmedida em gestão de pessoas, você acaba construindo um cotidiano aí patológico para aquele indivíduo, para a sua família, e a coisa vai reverberando. Então, eu acabei escolhendo a área de POT por isso. Acho que essa é a resposta da pergunta. Bacana. O senhor falou que não trabalha mais de organização, agora só pós, né? Eu trabalho com as organizações, mas dando palestra e treinamento hoje, né? Eu não estou dentro de uma organização diretamente fazendo a gestão de pessoas cotidiana, né? Uma pergunta que a gente tinha feito, né, que seria se é recorrente caso de burnout na organização que o senhor atua, mas o senhor não atua, né? Então, o senhor já atuou alguma coisa assim? Já presenciou alguma coisa do tipo? Há várias situações, né? Tem uma coisa que acho que até faz parte das perguntas de vocês, que torna o burnout um pouco difícil de ser compreendido, porque por diversas vezes ele é confundido com quadros de depressão, né? Ou ainda com simplesmente falta de educação, quando se fala em questão de cinismo, né? Que é um dos principais sintomas aí do burnout. Então, o que eu posso dizer é que várias experiências eu já presenciei, inclusive tive que realizar trabalhos de consultoria para ajudar em estratégias de promoção de saúde e de prevenção de burnout em alguns setores. A gente sabe que
Bom, eu posso contar para vocês o caso de uma organização pública que faz da área de educação, que me contratou porque tinha uma grande dificuldade no atendimento, né? Então, as pessoas reclamavam muito acerca do atendimento dos professores, do atendimento do setor administrativo, quando os pais dos alunos iam nessa organização. E à medida que eu comecei a identificar as coisas que aconteciam lá, fazer o diagnóstico organizacional, a principal coisa que eu percebi é que existia um senso muito grande daqueles indivíduos de que não havia importância do trabalho deles em atender bem ou não atender bem, né? E aí você pode entender isso como muitos administradores entendem, como simplesmente falta de comprometimento, apesar de que a gente sabe que o comprometimento é uma variável complicada de ser entendida. Mas de qualquer sorte, né? Culpar as pessoas pelo atendimento que elas fazem ruim não ajuda a resolver o problema. E o que eu descobri é que aquela situação com as quais, né, cotidianamente, os professores e o pessoal do administrativo encontravam, faziam com que eles se sentissem altamente desmotivados, porque as ações que eles tinham não modificavam efetivamente a vida daquelas crianças, né? Tinham muitas crianças com deficiência e também que eram, né, que eram pobres e não tinham acesso a algumas coisas básicas. E por mais que os membros daquela escola fizessem qualquer tipo de ação, ainda assim, aquelas crianças não conseguiam melhorar as suas vidas, né? E essa é uma coisa muito importante para a gente caracterizar o burnout numa organização. O que precisou ser feito nesse trabalho de consultoria foi colocar os gestores do serviço público daquela secretaria em contato direto com a realidade que os funcionários enfrentavam, para que eles fizessem um remanejamento daqueles recursos e depois um treinamento na parte de sensibilização dos funcionários para confiança naquele novo projeto. Então, foi um trabalho longo, né? A minha intervenção não foi tão longa, mas o que eles tiveram que fazer levou uns 2, 3 anos até conseguir voltar a ter uma certa motivação dos funcionários para trabalharem e um impacto na vida daquelas crianças e daqueles familiares. Só para contar uma história para vocês do que eu já encontrei por aí. Complexo. Bom, então, essa pergunta é um pouquinho mais geral, mas acho que é importante também, quando você, para a gente, principalmente que está começando, né, que qual seria o procedimento que a gente, dentro de uma organização, deveria tomar quando você encontra uma pessoa, ou um empregado, no caso, né, que tem alguns sintomas de burnout, por exemplo? Bom, o primeiro procedimento de todos é guardar sigilo acerca daquilo que o profissional vai te dizer, né? A gente sabe que o cotidiano organizacional tem uma competitividade, de certa forma, tóxica, e que isso acaba impactando na vida dos indivíduos, né? Essa é a primeira coisa. Eu vejo que, além do sigilo, é realmente conseguir diagnosticar se aquilo é burnout ou é qualquer outra coisa. Até porque o diagnóstico de burnout, nós não temos uma medida oficial, por enquanto, né? A gente vai começar a ter só em 2022, com o advento do CID-11, que vai trazer lá o burnout como uma condição de trabalho. Então, a partir dali, a gente pode efetivamente construir um diagnóstico escrito, laudado. Hoje, a gente não pode fazer isso. Inclusive, afastamentos por burnout geralmente entram na categoria de ansiedade ou de depressão, né? Os afastamentos da Previdência, INSS, essas coisas. Mas o principal de tudo é conseguir efetivamente diagnosticar se aquilo é burnout, fazer o diferencial para depressão e quadros de ansiedade, primeira coisa de todas. Depois, definir quais são as condições presentes naquele setor ou naquela empresa como um todo que estão favorecendo aquele risco psicossocial e já o dano psicossocial, né, já vivo acontecendo quando a gente fala de burnout, e a partir daí tomar ações de proteção, prevenção, promoção e de reparação daquele dano como está. Mas o principal de tudo é conseguir oferecer um continente inicial para aquela pessoa conseguir falar de forma sigilosa. Depois, fazer um diagnóstico não só com aquele indivíduo, mas na organização como um todo, se existe algum aspecto cultural, especialmente, que promove o burnout. E aí sim, pensar em criar estratégias para tal. Porque o que acontece por diversas vezes é a gente recebe uma queixa e acaba agindo em favor daquela queixa, né? E não consegue evidencialmente perceber o que está acontecendo. Então, se a gente não tem evidências, os nossos trabalhos dentro das organizações são considerados, como inclusive eu já falei para vocês, né? Uma psicologização, né? Quer dizer, você chega lá dizendo que tem alguma coisa e não tem evidências para demonstrar que aquilo existe.
Então, é muito importante essa etapa inicial de diagnosticar e conseguir evidências sobre as coisas, até para favorecer o patrocínio dentro da organização. Entendi. Então, atua ser dentro da organização em si, né? Não com o empregado. Empregado você Na verdade, passa ele para uma outra pessoa, né? na verdade, é uma questão multinível, né, Laís? Não é que você vai intervir com o empregado, né? Você vai intervir com o empregado, com o setor, com a organização, e cada nível desse tem uma intervenção diferente, né? Para não culpabilizar a pessoa por aquilo que ela sente e por aquela condição que ela está passando, mas também para não tirar totalmente a responsabilidade dos níveis setoriais e do nível individual daquilo que está acontecendo, né? Por diversas vezes, você vai chegar uma hora e vai olhar e falar assim, o cotidiano de trabalho está sendo um fator gerador? Sim, mas não é o principal fator gerador. No caso do burnout, geralmente quase em todos os casos. Mas, por exemplo, depressão, ansiedade, etc., não necessariamente, né? A pessoa pode estar passando por um quadro de depressão que não necessariamente tem a ver com o local de trabalho. Pode ser uma questão familiar ou qualquer coisa assim. Aí, nesse caso, o indicado é você, né, ir lá e indicar uma terapia, ver se a organização tem algum tipo de plano, né, nesse sentido. Tá? Mas no caso de burnout, como é um fenômeno de trabalho, não tem como fugir muito, não. Entendi. Professor, só fazendo um pontinho aqui, a gente estava até comentando, né, que algumas empresas até colocam algumas ações para ajudar com isso, tipo, uma massagem local, um lugar de beleza, mas que não acha que só por colocar esse ponto, o funcionário já vai estar resolvido, e não é bem assim, né? É todo um processo, e às vezes muitas pessoas reclamam, no meu trabalho tem massagem, mas eu não tenho tempo para isso, então o que adianta? Então, até que ponto, né, as pessoas levam a sério o burnout nas instituições? Mas é muito bom esse ponto que você trouxe também. É que a questão do esgotamento físico é um dos sintomas do burnout, mas não é o principal, né? E a massagem talvez ajude na questão do esgotamento físico e mais relacionado ao estresse crônico. Agora, no caso do burnout, não tem muito, né? É que parece que a massagem resolve tudo, ou a geladeirinha lá que tem energético e não sei o que, cerveja resolve, ou o ambiente de trabalho colorido, né? É só mascarando mesmo. É meio Tá escabutinho. ótimo, professor. Bom, então, o senhor falou já sobre, então, mais ou menos o que deve ser feito, né, para diminuir. Então, isso é importante. Quais são os maiores desafios encontrados diante da área de atuação em relação aos pacientes, ao empregado em si? Até fiquei em dúvida com essa pergunta, eu até mandei para vocês lá, né, se era o paciente no sentido clínico, né, que é uma coisa, ou se é em relação aos funcionários, que é outra coisa. O maior desafio de todos, considerando o nível individual, né, pensando em funcionários, é um dos grandes desafios nossos, né, de como psicólogos organizacionais do trabalho. Até na última semana a gente teve o 9º Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional do Trabalho, e lá eu sou representante regional aqui da Regional Sudeste, e a gente estava discutindo exatamente sobre isso, né? O quanto nós passamos aí cerca de 40 anos da área de POT no Brasil, e ainda assim nós precisamos a todo tempo sensibilizar as pessoas acerca das questões psicológicas dentro do contexto de trabalho, né? Então, tem algumas coisas que estão muito consolidadas, né, como a atuação do psicólogo em recrutamento e seleção, em treinamento e desenvolvimento, em avaliação de desempenho, em desligamento, né, em outras coisas como avaliação psicossocial para o trabalho, ergonomia. Nesse sentido, a gente está bem estabelecido. Avaliação de clima, hoje também cultura, mas os aspectos mais relacionados à saúde mental no trabalho, a gente ainda precisa muito remar para demonstrar qual é a relação que existe entre aumentar a saúde para gerar mais produtividade e longevidade daquela organização e dos empregos, né? Então, eu penso que o maior desafio em nível individual seja conseguir convencer as pessoas de que elas sofrem de mazelas psicológicas, sim, né? O que acontece dentro dos contextos de trabalho é que existe, em primeiro lugar, óbvio, um receio dos funcionários em dizerem que estão sofrendo de alguma condição psicológica por sofrer retaliação, afastamento, demissão. Então, as pessoas têm muito medo de falar que estão receosas, que estão ansiosas, que estão tristes, que não conseguem dormir, que estão fazendo uso de medicamento, ou qualquer coisa assim, porque começa aquele estigma dentro da organização, né? E fulano está tomando remédio. Fulano, olha, não confia no fulano, não entrega trabalho para o fulano, essas coisas assim.
e acaba gerando esse estigma e, no fim das contas, ele acaba produzindo, né, mais ainda aquilo que queria se proteger, porque você acaba afastando a pessoa, né, não oferecendo mais oportunidades para ela como ela deveria ter, e assim vai. Então, acho que o principal trabalho nosso, o principal desafio, que é a pergunta de vocês, é conseguir sensibilizar as pessoas acerca da importância de olhar para a saúde mental dentro das organizações e relacionados ao trabalho. Para gestores, é conseguir demonstrar a relação que existe entre riscos psicossociais e danos psicossociais e perda de produtividade e lucratividade. Isso é uma coisa que ainda é difícil. E aí o caminho, né? O primeiro caminho, o primeiro passo que se dá é sempre esse que eu falei para vocês, né? Tentar, por meio evidencial, demonstrar a relação direta que existe entre perda de saúde, diminuição de produtividade e aí declínio organizacional como um todo. Se não for dessa forma, é muito difícil que a gente consiga ser ouvido e que efetivamente consiga mudar a realidade daquelas pessoas que ali estão. Então, o maior desafio é sensibilizar gestores e funcionários. Bom, então... eu respondeu tudo 2 juntas, mas perfeito. Então, eu falei para vocês. Tá ótimo, professor. Foi bem Não, objetivo. tá ótimo. Foi bem claro. Bem sucinto. Então, as perguntas direcionadas. Então, como saber, então, se a pessoa tem a síndrome de burnout? Então, basicamente, tem 3 sintomas que são clássicos quando se fala em burnout, né? O primeiro é embotamento afetivo, embotamento de entrar na bota mesmo, né? Se esconder afetivamente. Então, aquele indivíduo começa a murchar nos relacionamentos sociais, na intensidade, na frequência, né? Então, inicialmente, ele era uma pessoa que ia para happy hour, que saía com os outros colegas de trabalho, que tinha uma boa interação, estava sempre conversando, fazia brincadeiras, etc. E à medida que o tempo vai passando, você vai vendo esse conjunto de relações sociais diminuir em frequência e intensidade. E a facilidade que talvez aquele funcionário tinha para dizer como estava se sentindo para os seus colegas de trabalho também vai sumindo. Então, esse é um dos primeiros sintomas. É claro que ele não define diferencialmente o burnout, até porque ele aparece também em alguns quadros de depressão, mas é o primeiro dos sintomas a ser caracterizado. O segundo, né, sintoma, então, é o processo de despersonalização. Então, o indivíduo já não consegue mais perceber quais são os limites entre aquilo que é ele mesmo ou aquilo que é a organização que ele trabalha, né? Então, você vê, por exemplo, a pessoa trabalhando além do horário, mesmo que aquilo não vá render, né, produtivamente falando. Você não vê ela conseguindo mais fazer um discurso em nome dela própria, mas sim em nome daquela organização. A gente percebe uma perda de algumas características pessoais que nos identificam, sejam elas visuais, ou sejam elas em jeito de falar, ou de alguma coisa que você costuma fazer e deixa de fazer com o tempo, né? Então, quando a gente percebe que a pessoa começa a ter uma certa perda de asseio pessoal, é importante levar em consideração porque ela pode estar caminhando para um quadro de depressão ou para burnout dentro do contexto de trabalho. Eu acho que o principal sintoma que diferencia depressão e burnout, penso eu que isso facilite para fazer esse diagnóstico diferencial, são os quadros de cinismo e de sarcasmo. Né? Geralmente, na depressão, acaba tendo embotamento afetivo, a gente tem também uma despersonalização, né? uma perda também da vontade de ter objetivos dentro daquela organização ou de cumprir com qualquer coisa que foi dito. Mas, no caso da síndrome de burnout, a gente tem os quadros de cinismo, ou seja, o indivíduo, para fugir de interações que possam ser desagradáveis, ele modifica o discurso a cada momento. Né? Então, chega uma pessoa e diz assim, ô fulano, pega essa caneta aqui e coloque em tal lugar. Aí ele vai lá, beleza, então vou colocar a caneta lá. Chega um outro indivíduo e fala assim, não, você pega a caneta e escreve. Aí, para aquele indivíduo que pediu para escrever, ele disse que escreveu. Para aquele indivíduo que pediu para guardar, ele disse que guardou, né? A fim de evitar interações. Então, esse cinismo é muito clássico do burnout. E os atos de sarcasmo também. E aí eu deixo um exemplo que fica muito claro, que são os setores de atendimento, né, especialmente no serviço público, onde a gente tem uma verdadeira epidemia de burnout, nas áreas de saúde e educação, onde você vai conversar com os indivíduos sobre o que está acontecendo, ou vai ser atendido e tem aquele atendimento de cara amarrada, ou cheio de piadas de mau gosto, né?
ou ainda assim com respostas duras, sarcásticas, debochadas, né? E esse quadro, esse sintoma específico demonstra muito o aparecimento da síndrome de burnout. Uma coisa que é importante de caracterizar, né, nesse diagnóstico diferencial é que a síndrome de burnout acomete profissionais da área de atendimento e que atendem pessoas em condição sensibilizada. Se não for nesse caso, a gente não pode caracterizar como síndrome de burnout, né? Então, a gente vai falar das áreas de educação, seja de educação básica até educação superior, pós-graduação, etc. Inclusive, os principais estudos que nós temos sobre burnout são com profissionais da área de educação, né? Então, escolher ser professor não é fácil, não, viu? E outra área que é atingida também é a área de assistência e segurança pública. Então, a gente tem alguns estudos, especialmente na área de assistência, né, daqueles indivíduos que trabalham diretamente na assistência social dos mais pobres, né, dos mais vulneráveis, e também na área de saúde. E aí, na área de saúde, a gente tem estudo pra caramba em diversas áreas falando sobre isso, tanto na parte hospitalar, como nos serviços básicos de saúde, como também nos serviços privados. Então, se não for nessa área de atendimento de pessoas em alguma vulnerabilidade psicológica, a gente não pode caracterizar como síndrome de burnout. Pelo menos até então, né? É o que a gente conhece sobre isso. Legal, professora, eu não sabia desse ponto. Eu já trabalhei com atendimento e na época era atendimento ao cliente, então muitas pessoas já dava a perceber que não estava afim de estar ali, dava qualquer resposta, aceitava qualquer coisa, e a gente, nossa, tá tudo bem com você, né? O que tá acontecendo? Porque a pessoa ali, ela parece que só vai empurrando a situação com a barriga, né? Às vezes não quer nem procurar saber porque acha que não vale a pena, né? Cuidar ou entender melhor a situação. Exatamente, é por aí, viu? Você falou do setor de atendimento, a gente tem um outro setor que é de atendimento telefônico, que também tem muitos casos, né? Não sei se era... Né, era esse mesmo, era call center, e era um estresse diário, porque você tinha que ter uma paciência e tinha gente ali que não aguentava mais. E aí não rendia para nenhum lado, nem para o cliente, nem para a pessoa que atendia. Só era um estresse mesmo. Porque a pessoa que liga para o setor de call center, né, normalmente ela está com algum problema. Né? Então, e quer resolver aquele problema. Então, a gente tem essa vulnerabilidade dos indivíduos também, né? Então, acho que caracterizando esses três setores principais, educação, assistência, segurança e saúde, e também esses atendimentos onde você tem que resolver os problemas. Fica dentro desse local, assim, né? Muitas vezes você vai encontrar a pessoa falando assim, mas eu trabalho como técnico de informática, né? Eu trabalho como programador. Será que eu estou tendo uma síndrome de burnout? Provavelmente não. Porque você não precisa resolver situações das outras pessoas que estão em vulnerabilidade ou com algum problema para ser resolvido, né? É por aí. Bom. Certo. Obrigada, professor. Super claro. A próxima. Quais as consequências da síndrome de burnout? Consequências... Vai fechar a reunião, não? Eu acho que vai fechar em alguns minutos. Professora, eu tô vendo também que tá dando seu horário. Caso fique muito apertado, se você quiser também, essas que faltam, a gente te manda, e você manda um áudio pra gente, porque essas perguntas aqui já foram bem sucintas. Também pra gente te atrasar, né? Que tá chegando no horário, né? Ele apareceu um recado que eu tava... Você falou aqui 4h15, aí pra também não te atrasar. Bom, consequências, é isso? Isso, consequências. Bom, em diversos níveis, né? Em nível individual, eu vejo que o principal de tudo são os afastamentos dos indivíduos, dos locais de trabalho, a perda do sentido com relação ao processo de trabalhar como um todo, né? A gente tem uma certa generalização, quer dizer, o indivíduo ele se desmotiva a trabalhar naquela organização, muitas vezes ele é afastado pelo período lá de 15 dias, 30 dias, ou até um afastamento mais longo, e quando ele retorna, né, para ser reabilitado ao local de trabalho, né, para ser recolocado, ele ainda assim não tem aquele sentido de trabalhar. Eu acho que essa é uma primeira consequência. Segunda, efeitos psicossomáticos diversos, muitos, né? Tem muitos efeitos psicossomáticos, e as comorbidades. Então, casos de depressão, de comorbidade com burnout, casos de ansiedade que o indivíduo desenvolve por estar naquele contexto de trabalho, sofrendo pressão de algumas demandas e já não ter mais motivação para a realização dessas demandas, especialmente desse atendimento ao público que sempre solicita a resolução dos problemas de forma mais rápida possível. Em nível de gestão da equipe, né?
conseguir remanejar as pessoas para a realização do trabalho, porque a produtividade, de fato, do aquele indivíduo vai cair, mas, em especial, conseguir ser um líder que percebe esse acontecimento antes que ele se torne um dano, né? Um dano psicossocial, mas que consiga, então, prevenir dentro da equipe, mas também diagnosticar uma pessoa que está caminhando para uma síndrome de burnout muito antes de que ela tenha os danos principais. No nível organizacional, perceber as consequências para o desenvolvimento da cultura daquela organização, porque por diversas vezes existem pressupostos básicos da cultura que são desenvolvedores de síndrome de burnout, uma atenção especial, né, para aquelas pessoas que têm atendimento ao público, especialmente nos setores de treinamento, né, a fim de oferecer um treinamento de recepção, treinamento de atendimento ao cliente, para que aquele indivíduo fique entendendo que o problema daquele cliente não é um problema dele, de que aquele cliente age daquela forma porque não está tendo acesso ao que ele quer e não porque tem algo contra o próprio funcionário. Tem algumas coisas que a gente vai fazendo que trabalham como prevenção e como proteção nesse sentido. E para o nível global, né, como país, a gente tem consequências de afastamentos, então de perdas de dias de trabalho, né, uma perda econômica geral, de sobrecarga também dos serviços de saúde, de certa forma, porque o que a gente vai ter no meio do caminho, provavelmente, é um diagnóstico de depressão. É muito difícil que essa pessoa vá ter, especialmente de um psiquiatra, alguma coisa relacionada com transtorno de estresse agudo, como estresse crônico, aliás, como burnout, vai ser caracterizado como depressão, né? E aí vai ter um afastamento nesse sentido, uso de medicamentos, aquelas coisas todas que a gente já conhece. Então, as consequências são bem complicadas, tanto em nível econômico, quanto em nível da gestão da equipe, como em produtividade da organização como um todo, mas em especial para a saúde daqueles indivíduos e para a família. É aquilo, quando a gente não trabalha na prevenção, na promoção e na proteção, a gente vai ter que se encontrar com os danos psicossociais lá na frente, né? Sim, exatamente. Dá tempo de mais uma, professor? Tá. Uhum. Dá? Tá. Dá. O que leva o indivíduo a desenvolver a síndrome de burnout? Acho que um pouquinho disso eu já falei nas perguntas anteriores, mas é aquilo, né? Que a gente conhece como causa central ou causa máter, vamos dizer assim, da síndrome de burnout. Então, é o contato em atendimento com pessoas em situação de vulnerabilidade, sem o devido treinamento e suporte social e psicológico adequado, né? Acho que esse é o principal de tudo. É claro que a gente vai ter indivíduos, né? E aí entram as variáveis individuais. A gente vai ter algumas pessoas que vão trabalhar a vida inteira em contato com indivíduos em alta vulnerabilidade e não vão desenvolver o burnout, e outras pessoas vão trabalhar 2, 3 meses com indivíduos em nem tanta vulnerabilidade assim e vão desenvolver. E aí tem essa questão. Mas sem essa situação de atendimento a pessoas em vulnerabilidade, a gente não consegue caracterizar. Então, acho que essa é a causa máter aí, principal, né? Local, sim. Entendi. Basicamente não pegar o que é do outro para você, né, professor? Não saber separar seu emocional. Mas a pergunta é essa, Amanda. É possível fazer isso? Nós, como seres... Nossa, é bem difícil. Nós, tem que como ter uma seres... supercarga emocional. Inclusive, é até interessante o que você falou, porque em algumas teorias, né, esse embotamento afetivo, esse distanciamento, né, esse cinismo que o indivíduo desenvolve é uma estratégia de defesa para não se colocar dentro das histórias de todas aquelas pessoas que apareceram ali em vulnerabilidade. Então, é muito interessante o que você falou, porque efetivamente é isso, né? O indivíduo tenta fazer uma certa cisão que é inexistente, né? É impossível de ser feita. Se afetar é uma coisa que faz parte da gente como ser humano. O que acontece é conseguir qualificar as pessoas, de certa forma, né? Oferecer desenvolvimento para elas lidarem com aquilo que chega vulnerável às toca, né? E não simplesmente fingir que elas não existem ou tentar dizer que dá para separar pessoal e profissional, né? Eu acho que é bem o contrário. Talvez o burnout seja uma tentativa de defesa de separar-se do seu objeto de trabalho quando ele encontrar-se com o vulnerável ou com o pior das pessoas. Inclusive, psicólogos e psicólogas, vocês sabem muito bem, né? A gente trabalha com os monstros das pessoas, vocês sabem disso. Né? A gente trabalha com o esqueleto que está guardado no armário, como diz o Lacan. Então, não tem muito jeito, vai ter que lidar a vida inteira. Por isso que a gente faz terapia, supervisão, né? Certo, professor, é isso mesmo. Pro resto da vida agora, né, a terapia com a gente.
Que bom. Bom, penúltimo, então, quais são os sintomas do esgotamento físico? Essa é uma questão interessante, né? Porque esgotamento físico é um sintoma que é do burnout, mas não é um dos principais, né? O esgotamento psicológico, o esgotamento afetivo é mais claro, né? É óbvio que o físico vem como consequência, mas o esgotamento físico também pode aparecer em outras situações, tá? A gente tem esgotamento físico como sintoma de quadros de ansiedade, porque o indivíduo se coloca naquela posição de que tem que resolver as coisas o mais rapidamente possível para evitar alguma situação desagradável que venha acontecer no futuro, e aí ele trabalha demais, né? Existe também quadros de estresse agudo, né? Então o indivíduo tem aqueles rompantes de raiva porque está o tempo inteiro tensionado, e a gente sabe muito bem que essa tensão cotidiana gera esgotamento físico. Tem também nos quadros de depressão em contexto de trabalho, né? E aí o esgotamento físico, obviamente, é desenvolvido a partir de uma variável psicológica. Então, assim, vamos dizer que também tem a fadiga por excesso de trabalho, dificuldade de gestão, problemas ergonômicos, né? Então, o esgotamento físico, ele não consegue definir-se diretamente como sintoma de uma coisa só, mas a gente vai ver os indivíduos normalmente com dores em lugares onde eles não sentiam, né? Então, dores nas costas, dores de cabeça, dores nos olhos, dores, né, em lugares onde eles não tinham antes. Uma dificuldade em conseguir levantar de manhã para ir para o trabalho, sono perturbado, essas coisas também são muito comuns no esgotamento físico. Um excesso de tempo de sono, quando ele pode, né? Isso também é uma coisa interessante a se levar em consideração, né? O cara fala assim, ele trabalha durante a semana inteira e fala assim, fim de semana eu só quero dormir. Por que será? Né? Por que você está sendo solicitado pelo seu corpo para dormir tanto, né? Então, eu acho que eles são os principais, né? As dores aí, a dificuldade de sono perturbado. Muitas vezes, né, o esgotamento físico acaba sendo proveniente de um sono que tem problemas não só na posição ou no tempo de sono, mas também o como o sono se desenvolve, né, dos pesadelos, das movimentações, essas coisas todas. Eu acho que tudo na vida, quando não dá muito certo, a gente começa a ter esses, né, esses efeitos ou esses sintomas, né? Então, dores, dificuldades no sono, problemas na alimentação. Eu vejo que quando tem alguma condição psicológica que não está funcionando muito bem, o caminho, geralmente, da gente entender que isso está nos afetando é pelo corpo, né? Então, eu acho que, nesse sentido, o esgotamento físico se apresenta assim. Certo. E por último, acredito que o senhor já respondeu essa, mas só para a gente fechar, então. O senhor acredita, então, que o burnout hoje tem pouca visibilidade? Se sim, por quê? E cada vez mais. Na verdade, eu estou muito contente, e a gente, inclusive, discutia isso no último CBPOT em diversos fóruns, o quanto também temos muitos desafios pela frente, mas as pessoas cada vez mais entendem que, né, condições psicológicas, o sofrimento psicológico por tempo prolongado gera problema de saúde. Então, isso é uma coisa importante. Uma outra coisa que a gente vê dentro das organizações, um outro discurso, principalmente em lugares de vanguarda como São Paulo ou grandes cidades, é que se a gente não olhar para a saúde dos indivíduos, apesar de que o método que isso vem sendo feito ainda é meio questionável, né? Mas não olhar para a saúde dos indivíduos é perder produtividade. Então, mesmo que não seja por um olhar, vamos dizer, ingênuo, né, ou não econômico, ainda assim está se olhando para a saúde das pessoas. E eu vejo que então, nesse sentido, a gente pode pensar nessas estratégias de promoção, sim. Claro, desafios aí estão colocados, mas a gente consegue, sim. Agora, o principal de tudo é conseguir explicar para as pessoas o que acontece, né? Poder ter competência técnica o suficiente para demonstrar para as pessoas como são as coisas e aumentar a visibilidade sobre isso. Então, cada atividade que a gente faz, seja pela internet, ou presencial, ou uma conversa que a gente tenha com o gestor, ou qualquer coisa assim, gera visibilidade acerca dos fenômenos psicológicos. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente sabe falar sobre eles de maneira que as pessoas entendam. Porque senão a gente continua
colocado numa periferia da importância de conhecimento dentro das organizações e não consegue ter acesso a um efetivo impacto. Então, tem baixa visibilidade ainda? Tem, mas já teve menos. E a gente está cada dia conseguindo deixar mais claro para as pessoas o quanto é importante ver se elas estão com sintomas de burnout, com sintomas de depressão, de ansiedade, ou ainda em fenômenos psicossociais gerais, aí, como assédio moral e tantos outros que a gente encontra nas organizações. Então, fazer entrevistas como essa que vocês estão fazendo e aprender a falar sobre psicologia faz com que a gente consiga conquistar cada vez mais pessoas a entenderem que efetivamente elas precisam de psicologia. Acho que é por aí. Tem visibilidade, sim, mas a gente consegue dar mais ainda. Ficou perfeito, professor, essa frase final. Sério, muito bom. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, por trazer todo esse conteúdo, que é muita coisa, mas que é algo muito preciso e que vai ajudar a gente pra caramba nesse trabalho. Então, obrigada pelas suas respostas, professor, por ter ajudado, por ter se disponibilizado e por ter respondido tudo com muito detalhe. Vai ser muito importante mesmo para a gente dar andamento aqui no nosso projeto. Obrigada. Imagina, eu é que tenho a agradecer a vocês sempre pela oportunidade. É uma alegria poder revê-las, né? E conversar aí com vocês, e qualquer coisa que precisarem podem contar comigo. Espero que o trabalho dê bons frutos lá, e espero que o povo não fale muito mal de mim quando assistir essa entrevista. Pode deixar, professora, a gente vai até relembrar você aí, né, e para sempre manter em memória. Tá bom. Combinado? Pro, Oi, Rafa. muito obrigada. Desculpa, eu não consegui ligar a câmera hoje, mas foi incrível a entrevista que você deu, todo o conteúdo. Eu reconheci vários sintomas em mim, em colegas, então realmente foi muito rico e muito, muito atual tudo que você trouxe. Obrigada de verdade. Valeu, Rafinha. Toma cuidado, hein, meu? Não é bem assim que você vai, né, sair aí se caracterizando ou se diagnosticando. Parece aluno de psicologia quando faz disciplina de psicopata. Acho que tem tudo. Acho que tem tudo. Não, mas essa foi real. Eu quase fechei um quadro aqui. Olha só. Mas obrigada, Pro. Nada, imagina. Tá bom, meninas? Tá Certo, ótimo, então, professor. Obrigadão pelo tempo, a gente falando, me mantém em contato. Tá bom. Tchau. Tá bom? Tá, Tchau, professor. beijo, boa tarde. Obrigada. Tchau. Tchau.